Olá, vamos começar mais um vídeo. Hoje nós vamos responder aqui o nosso amigo João e pedindo sempre que você curta os nossos vídeos, que você compartilhe também, se inscreva-se no nosso canal e se você não gostar pode colocar um não gostei também, não tem problema. Vamos aqui porque o assunto é longo, mas a gente não pode fazer vídeo longo. Então vamos tentar ser o mais rápido possível. O nosso amigo João, ele disse que a sua igreja era pentecostal, agora o seu pastor aderiu ao neopentecostal. E ela tem 12 anos de fundada e os irmãos ali estão passando por uma situação difícil porque tudo aquilo que foi ensinado antes agora está sendo ensinado ao contrário. Depois de 12 anos de ensinamento, aprenderam uma coisa e agora está indo ao contrário daqueles ensinamentos. E ele diz que agora está se pregando na sua igreja que a igreja vai ficar aqui na terra, que não tem esse negócio de arrebatamento, está sendo ensinado que a palavra vai ser tirada da terra e que Jesus só virá uma vez e implantará o reino para sempre na terra. Em Amós, baseado em Amós capítulo 8, eu não vou ler aqui, você pode ler aí em casa, do versículo 11 ao versículo 13, ele fala acerca de que a palavra seria tirada da terra. Só que aqui não está dizendo que a palavra seria ou será tirada da terra. Está dizendo que as pessoas procurarão a palavra e não encontrarão. É diferente de tirar da terra e você procurar e não encontrar. É o que está acontecendo no nosso dia. Muitas igrejas hoje, infelizmente, as pessoas vão para a igreja atrás de ouvir a palavra de Deus, chega lá e eles não encontram a palavra de Deus. Tem encontrado muitas coisas que às vezes é até parecido com a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Então é diferente. Tirar da terra e você procurar e não encontrar. Aonde se procura a palavra de Deus? Aonde se prega a palavra de Deus. Então, isso claramente a gente pode ver aqui que não é a questão que foi tirada. A questão é que ela não está sendo pregada em alguns lugares que deveria se buscar a palavra de Deus e se encontrar. É diferente. A outra passagem é de Apocalipse capítulo 11 e o versículo 15 que diz: E tocou o sétimo anjo a sua trombeta e houve no céu grande voz que dizia: O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Século dos séculos, segundo o que o pastor falou lá, e diz que é eternamente. Só que aqui não está dizendo que Jesus vai reinar na terra eternamente. Está dizendo que Jesus é rei pelos séculos dos séculos. Eternamente Jesus reinará. Jesus reina na terra, Jesus pode reinar no céu, Jesus pode reinar aonde ele manda em tudo. Ele é o rei supremo, ele reina em tudo, ele manda até no inferno, ele manda até em Satanás. Então ele está reinando. Satanás não faz tudo o que ele quer. Então, veja que aqui a gente vê o sétimo anjo tocando a trombeta e não está dizendo que é a última trombeta. É o sétimo anjo. Porque se você vir desde o capítulo 4 de Apocalipse, é anjo tocando trombeta e daqui a pouco surgem outros anjos tocando trombeta, flagelos, etc. E assim por diante. Não quer dizer que é o último. Só que ele está confundindo, isso aqui é para Israel. Ele está confundindo as trombetas do anjo com as trombetas de Deus, que são coisas diferentes. Veja o que está escrito, por exemplo, aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 16, ou melhor dizendo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Porquanto o próprio Senhor, está dizendo que é anjo? Não, o próprio Senhor. Descerá do céu com grande brado e com a voz dos arcanjos. Voz, está dizendo que é com trombeta? Está dizendo que é com voz de arcanjo. E com a trombeta de quem? De anjo? Não, com a trombeta de Deus. No arrebatamento da igreja haverá a trombeta de Deus.
anunciando para aqueles que serão arrebatados, não para todos, nem todos ouvirão a trombeta de Deus. Só aqueles que hão de ressuscitar, que morreram com Cristo, salvos, e aqueles que estão na terra que serão arrebatados, ouvirão a trombeta de Deus. Diferente da trombeta do anjo, que todos amargarão aqueles que estiverem na terra, do sofrimento, dos flagelos que a trombeta anuncia. Versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Como é que não existirá arrebatamento da igreja? Juntamente com eles, os que ressuscitaram. No caso, se acontecesse agora. A encontrar o Senhor nas nuvens. Veja, Jesus não vem para a terra no arrebatamento. Jesus fica nas nuvens. Então, a trombeta do anjo anuncia juízo. A trombeta de Deus anuncia vitória e glória. Galardão. Quando a trombeta de Deus toca, não existe juízo, é para arrebatar o seu povo e eles serem galardoados às portas dos céus, nas nuvens, encontrar o Senhor, onde receberão o galardão da mão dele. E depois voltarão a essa terra. A maior prova disso é que a gente vê João sendo representado como uma figura da igreja, sendo arrebatada no capítulo 4 de Apocalipse. João vê uma porta aberta no céu e ele sobe, ele representa a igreja. Dali para frente você não vê mais a igreja. Você só vê a igreja voltando com Cristo para reinar no milênio. E então, o que acontece aqui? João representa a igreja que é arrebatada até os céus. E João assiste tudo. Enquanto isso, João estava na terra. Depois que ele sobe aos céus, ele começa a assistir todos os eventos de lá, das portas dos céus abertas onde ele viu. Assim a igreja estará na glória. E tudo aquilo que acontece após o capítulo 4, a igreja estará com o Senhor assistindo tudo diante de Deus, recebendo o seu galardão. E o galardão é não sofrer todas aquelas pragas que estão para vir. Em Apocalipse capítulo 11, diz que tocou o sétimo anjo a sua trombeta, a gente leu. Veja, o anjo quem tocou a trombeta. Quando fala de Amós, que ele disse, confunde aquilo que foi escrito para Israel, que a palavra seria tirada da terra, não é a questão disso. Veja que nós podemos olhar para Saul, quando Saul rejeitou a palavra de Deus e começou a colocar no lugar da palavra de Deus outras coisas, como se fosse Deus que tivesse mandado fazer. O que aconteceu? Deus rejeitou ele. 1 Samuel, capítulo 28, você pode ler o capítulo inteiro. O que aconteceu? Ele foi quando Deus não lhe respondeu mais através da palavra, através de profeta, através do urim, através de sonho. Então ele foi buscar quem? Uma pitonesa, uma macumbeira, para dar a resposta que ele queria, porque é isso que está acontecendo hoje. Quando as pessoas chegam na igreja, não encontram a palavra de Deus, ele está escutando outras coisas lá que não tem nada a ver com a palavra de Deus, ele vai acreditar naquilo e vai começar a procurar o fulano de tal para lhe profetizar isso, profetizar aquilo, acreditando nas profecias do Antigo Testamento que foi para Israel, confundindo com a igreja. Em Mateus, capítulo 24, versículo 14, diz: este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Veja que o fim, o evangelho será pregado até o fim. A palavra de Deus não será tirada da terra. Pelo contrário. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 3 diz: e concederei às minhas testemunhas, que vestida de saco profetiza por 1260 ou 60 dias. Veja, na grande tribulação, a palavra do Senhor sendo pregada. Como é que a palavra será tirada da terra? De forma alguma. Confunde a mulher de Apocalipse 12 com a igreja. Não é a igreja. A mulher de Apocalipse 12 é Israel. E nós não temos muito tempo aqui, senão a gente não consegue depois postar o vídeo. Mas você pode ler o capítulo 12 e você vai ver que a mulher estava grávida para gerar quem? Aquele que ia reinar com vara de ferro. E quem é esse? Jesus. E quem foi que gerou Jesus? Foi a igreja? Não, foi Israel.
Jesus é judeu da tribo de Judá. Então Jesus a igreja não gerou Jesus, pelo contrário, Jesus gerou a igreja, é o contrário. Então, veja, as promessas que Deus faz a Israel, as pessoas confundem muito, suba ao monte, faça isso, aquilo outro, você vai receber isso, receber aquilo outro, é um evangelho falso. Porque essas bênçãos foram prometidas a Israel. A bênção da igreja é sofrer as armaduras aqui na terra e receber um galardão no céu, guardar tesouro no céu, diferente de Israel. Mas Deus disse que Israel seria próspero aqui. Então, aos que estiver à sua direita, diz, vinde bendito de meu Pai, receber por herança. Aqui está junto, judeus, gentios que se converteram na grande tribulação. Em Efésios diz que o mistério foi, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Nós fomos eleitos por Cristo, a igreja do Senhor, antes da fundação do mundo. Israel foi escolhido por Deus lá no capítulo 12, quando chamou Abraão. Veja a diferença. A igreja do Senhor já estava nos planos de Deus antes da fundação do mundo. Ele já sonhou a igreja, que Jesus morreria por nós. E assim, eu quero dizer para você, concernente ao que você disse, se deve ficar nessa igreja ou não. Isso eu não posso te responder, porque onde você for, você vai encontrar esse tipo de coisa. A única coisa que eu posso te dizer é palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Não tem outra saída a não ser ficar com a palavra de Deus. Não posso te dizer, vá para essa igreja ou para aquela. Não posso dizer, saia daí ou isso. Não, isso aí é uma decisão sua. Não pertence a mim. O meu papel aqui não é dizer, vá para a igreja, até porque a igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. O meu papel é mostrar a palavra de Deus. Eu espero que Deus possa continuar lhe dando sabedoria para que você possa ter o entendimento da palavra de Deus, a ponto de que você não se preocupe se deve ficar nessa ou ir para aquela igreja, mas que você fique com a palavra de Deus. Esse é o meu desejo de todo o coração. Que Deus abençoe e muito obrigado por sempre nos acompanhar.